Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 129. No Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere, Israel, pelo Senhor, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Senhor, toda a graça e redenção. Meus queridos irmãos, gostaria hoje de falar um pouquinho sobre a vida de uma santa, que atualmente, agora nesse horário que estou gravando, ela já foi canonizada. A santa se chama Maria Laura Mainetti. Viveu na Itália, nasceu na década de 30. Vou falar um pouquinho então aqui sobre a vida dela e vamos meditar sobre alguns pontos da vida dela, porque creio eu que tem muito a falar para os nossos tempos atuais. Veja, a irmã Maria Laura Mainetti nasceu na Itália na década de 30. Era a caçula de 10 irmãos. E quando ela nasceu, a mãe dela, logo depois faleceu e ela então ficou órfã. Foi, algum tempo depois, criada pela madrasta. E já mais jovenzinha, num direcionamento com o confessor, ela estudava num colégio de freira, descobre então a sua vocação de religiosa e entra na congregação das Irmãs da Cruz, se não me engano era esse o nome da congregação das irmãs. A irmã então, Maria Laura, a espiritualidade dessa congregação era de justamente cuidar dos jovens, principalmente aqui os jovens mais necessitados, que precisavam de cuidados especiais. E temos aqui o primeiro ponto, interessante para nós meditarmos. Uma criança que logo depois ficou órfã, cuidada pela madrasta, a mais jovem de 10, depois se torna freira, a cuidar dos jovens mais necessitados. O que eu gostaria de meditar sobre esse primeiro ponto é o seguinte. Vejam, existem dois tipos de pessoas neste mundo. As que se escondem no seu sofrimento, produzindo egoísmo e ódio, e as que transformam seu sofrimento em amor. Porque o sofrimento, a cruz, bate à porta de todos. E o que se espera de nós é o que faremos com esse sofrimento. Ou nós esconderemos, assumindo muitas vezes posições de vítima, caindo no vitimismo, fazendo gerar cada vez mais egoísmo e ódio, ou então nós transformamos aquele sofrimento em amor. É como a ideia da pessoa que tem um terreno e aí então joga um monte de esterco sobre aquele terreno. Uma pessoa olha para aquele terreno cheio de esterco e fica resmungando e não produz nada. A outra olha aquele esterco e vê uma oportunidade de transformar tudo aquilo ali em adubo. Quantos de nós temos sofrimentos? A pessoa passa por sofrimento, seja com o pai, seja com a mãe, seja na infância, seja na juventude, sofrimento com os filhos, sofrimento relacionado à classe social, sofrimento relacionado ao sexo, a desigualdade sexual, a desigualdade aqui, desigualdade ali, econômica e tantas outras coisas, desigualdade racial, todos os sofrimentos. A resposta é uma só. O que faremos com isso? Escondemos numa posição de vítima
produzindo egoísmo e ódio ou transformando aquilo ali em amor? A resposta da irmã nos deixa bem claro isso, pois ela poderia muito bem crescer revoltada com Deus e o mundo, porque não foi criada pela mãe. E assim, então, nessa revolta, começar cada vez mais, a espalhar revoltas por tantos outros lugares. Mas o que ela fez? Transformou aquele sofrimento em sinal de amor. Quantos e quantos exemplos eu já vi, por exemplo, de jovens que passaram por situações terríveis de abuso e tudo mais, e poderiam crescer cheio de traumas, e elas transformam aquelas feridas em curas para as outras pessoas. Elas começam então a ajudar as pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades. E assim então, aquele ciclo que teria como destino continuar progredindo de ódio em ódio, gerando dor e mais dor, é encerrada naquela pessoa que transforma a dor em amor. E a partir dali, começa a surgir uma geração de um amor verdadeiro. Foi o que aconteceu com a irmã Maria Laura. Depois de um bom tempo servindo, isso no ano de 2000, ela já era superiora em um orfanato, um convento, lá na Itália. Ela recebe uma ligação, um telefonema, e já era tarde da noite. Era por volta do dia 6 para o dia 7 de junho. Era uma jovem que havia ligado, estava grávida e pensava em abortar. E ela conversa com essa jovem, oferece todos os cuidados, se oferece para ficar com a criança, para não acontecer isso, e consegue então marcar um local para se encontrar. Ela vai então para se encontrar com as outras 3 meninas. Saiu já de noite para se encontrar com ela. O padre, que cuidava da região ali, acaba ficando um pouco assustado, resolve ir junto com ela. E depois, quando vê que era realmente ali as 3 meninas, não se tratava de um trote nem nada, ele volta. Saiu de noite, fora do horário. Quantas vezes nós, para servirmos a Deus, temos aqui o segundo ponto, para servirmos a Deus, a gente escolhe o momento que vai servir. Quando está na igreja, quando está todo mundo ali servindo, é fácil, tá? Nossa, ajuda, o padre precisa de ajuda para pegar aqui essas cadeiras, precisa de ajuda para limpar isso, e vai todo mundo no mutirão, belíssimo. Mas aí quando está em casa, quando é fora de hora servir a Deus, quando os pais pedem, filho, vai lá arrumar seu quarto, aí nós vemos o que é servir a Deus fora de hora. Deus não quer que nós o sirvamos apenas no horário oportuno, mas também no horário inoportuno. E a irmã, ela sai de noite para se encontrar com essas 3 jovens. Acontece então que quando ela chega lá, percebe alguma coisa estranha. E de fato, alguma coisa estranha estava acontecendo. Nenhuma das jovens estavam grávidas. Na verdade, essas jovens, elas pertenciam a uma seita satânica. E assim que a irmã percebe que se tratava de uma emboscada, quando tenta ali se desvencilhar, toma uma pedrada. E aí então as meninas deram 19 facadas, utilizando uma faca de cozinha. Cada uma dava 6 facadas. Na verdade, cada uma deveria dar 6 facadas, totalizando 18. Elas acabam passando, uma deu uma a mais, porque aí cada uma dando 6, formava o número 666. E elas faziam isso escutando uma músicas, melhor dizendo, canções de rock de um cantor chamado Marilyn Manson. Aqui temos uma outra situação que é importante para nós meditarmos. O que estamos consumindo? Infelizmente, achamos hoje nós que não faz diferença nenhuma no nosso comportamento as coisas que assistimos e escutamos, mas a verdade é que faz. Portanto, precisamos o quanto antes nós também fazermos essa purificação dos nossos olhos e do nosso ouvido, para que não sejamos moldados por exemplos que não convêm a um cristão.
Procuremos olhar com os seguintes olhos. Um santo assistiria a isso? Um santo ouviria isso? Um santo dançaria isso? Essas meninas, elas fizeram esse ato macabro impulsionado por uma música. A música, os filmes, tudo que escutamos e assistimos nos moldam. Deixamos-nos ser moldados por Cristo e somente por Ele, e não pelo mundo. Por fim, depois, no outro dia, descobrem que a irmã não estava lá e descobrem que ela estava ali, então, nessa região que tinha marcado para encontrar com as meninas. Vira um alvoroço, a cidade. E tempos depois, as jovens são presas, como são menores de idade, passam por um outro processo, judicial. E já no final ali, uma delas, no final ali da punição, uma delas fala dos detalhes que eu acabei de falar aqui, inclusive do que eu vou falar agora. Elas disseram o seguinte, que enquanto faziam aquele ato, naquela música alta, ela rezava, isto é, a irmã, enquanto estava sendo apunhalada, ela estava com as mãos unidas em oração, pedindo perdão por cada uma daquelas jovens. Isso me fez lembrar de um fato que aconteceu um tempo atrás, não sei se foi mês passado ou retrasado, de uma idosa polonesa que estava juntamente com outras idosas pedindo para que a corte, se não me engano, da Polônia não cancelasse a rádio, era uma Rádio Maria, que tinha lá na região da Polônia. E aí então foram duas ativistas, acho que era do LGBT, e começaram a gritar e dizer várias outras palavras de ofensa e tudo mais. E então uma dessas idosas que estava rezando chegou até ela, com os olhos cheios de lágrimas, com o coração cheio de amor, ajoelhou e beijou os pés dela. Aquele ato de humildade e de amor desmontou completamente aquela jovem de 21 anos, tão cheia muitas vezes, pode ser que de ira, de raiva e tudo mais, desmontou de modo que ela abraçou a idosa. A idosa chorando comoveu essa jovem, e o vídeo que eu estava assistindo termina com a idosa fazendo o sinal da cruz e a jovem, toda vestida com os trajes LGBT e tudo mais, fazendo o sinal da cruz também. Depois daquilo ali, as jovens ali não tiveram mais coragem de continuar ali naquele protesto efusivo, porque o amor nos desconcerta. Sabe, a vida daquelas jovens foram mudadas por aquela idosa. Também a vida dessas 3 meninas que assassinaram foram mudadas. Depois de elas pagarem a pena, hoje mudaram de nome, tem uma outra família, tem uma nova família, melhor dizendo, tudo, já passaram 20 anos desde o ocorrido. E me fez lembrar isso daqui de um texto, se não me engano, de Tertuliano, onde ele dizia: sangue dos mártires, semente de cristãos. Tertuliano, acho que era Tertuliano. Ele falava isso porque ele via, na época do Império Romano, que quanto mais crescia o martírio, quanto mais os cristãos eram martirizados, ao invés de diminuir o número de católicos ali, cresciam mais pessoas para serem batizadas e para ingressarem na igreja. Por isso ele dizia: sangue de mártires, semente de cristãos. Enquanto um cristão derramava o seu sangue, inúmeros outros ingressavam pedindo o batismo. Eis o que mudará o mundo. No evangelho de hoje, antes do evangelho, na aclamação do evangelho aí no Aleluia, tem uma estrofe que diz assim: o príncipe deste mundo agora será expulso, e eu,
da terra levantado, atrairei todos a mim. O príncipe agora será expulso. O príncipe deste mundo será expulso quando Cristo for elevado da terra. Duas coisas acontecerão com o mistério da cruz. Primeiro, a derrota do mal. Segundo, a união de todos. Eis onde se deve reunir todas as pessoas em Cristo. Eis onde se deve ser fundada a nova civilização. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim, é o que diz nosso Senhor. E como nós faremos estar presente o mistério da cruz nos dias de hoje? É somente através do nosso amor, do nosso sacrifício. Hoje, meus queridos irmãos, nós vemos o mundo cada vez mais dividido e estamos esquecendo que o que mais muda as pessoas não são as nossas palavras, mas é o nosso sangue entregue por elas. Muitos de nós não teremos a oportunidade de entregarmos o nosso sangue literalmente, mas todos nós somos chamados a dar o nosso sangue todos os dias, por amor a Deus. Testemunhar todos os dias o amor de Deus, onde quer que estivermos. Por fim, eu gostaria de dizer aqui a frase que a irmã Maria Laura tinha colocado na capela do Convento das Irmãs. Dizia assim, na placa, na entrada da capela: entre para rezar, saia para amar. Que possamos então, meus queridos irmãos, entender que assim como a igreja surgiu do lado aberto de Cristo, surgiu do mistério da cruz, da entrega, do sacrifício, a igreja cresceu ao longo da Europa, do martírio, da entrega de diversos mártires. Ontem foi São Bonifácio que entregou a sua vida, derramando pelos povos da Alemanha e da França. Assim também acontece no mundo todo. O que nós estamos precisando para surgir verdadeiramente uma nova civilização é que hajam pessoas que doem a sua vida por amor a Deus. Que possamos então, meus queridos irmãos, suplicar ao nosso Senhor que nos dê a graça de sermos nós, estes, chamados a dar o testemunho. E se acontecer a oportunidade, se for do agrado de Deus, derramarmos o nosso sangue, que assim seja. Que possamos nos lembrar da segunda leitura de hoje, onde dizia que o valor de uma tribulação momentânea nem se compara com a glória incomensurável que nos espera. Que a irmã Maria Laura, Santa Maria Laura, interceda por nós, para que nós também testemunhemos neste mundo o amor de Cristo, a vitória da cruz sobre a morte, do amor sobre o sofrimento. Amém.